O calor, uma presença física, densa e oleosa, rastejava sobre o deserto ocidental, não como uma força natural, mas como um suspiro antigo exalado por milhões de mortos enterrados sobre a areia implacável. Era um calor que não secava, ele cozinhava o tempo, destilando a história até que apenas a essência mais amarga permanecesse. E essa essência, por milênios, tinha sido cuidadosamente filtrada, diluída e finalmente purgada. A verdade que jazia sob a dinastia egípcia não era simplesmente secreta, era uma lacuna ativa, uma ferida histórica que os faraós tinham passado gerações tentando cauterizar com silêncio e pedra. O som característico da história sendo desfeita não era o fogo crepitante do papiro, mas o friccionar frio e ritmado do cinzel contra o granito. Não era um ato de descuido, nem de iconoclastia movida pela raiva momentânea, mas um trabalho administrativo de apagamento cirúrgico e metódico. Faraós subiram ao trono, não apenas com a missão de construir, mas com a tarefa frenética de desconstruir, de procurar cada hieróglifo, cada vinheta, cada menção casual nos anais do templo que fizesse referência ao que veio a ser conhecido, apenas nas sombras mais profundas da erudição moderna, como o rito da alma conjugada. A obsessão deles era total. Não bastava cobrir as inscrições. Os escribas leais ao novo regime eram instruídos a lixar, pulverizar e, em alguns casos, até mesmo arrancar lajes inteiras de paredes de túmulos e câmaras de arquivo, garantindo que o próprio mineral perdesse a memória daquele casamento profano. Esse rito, esta abominação nupcial que servia como a verdadeira, terrível fundação da legitimidade do trono, era o câncer que eles tentavam extirpar da memória coletiva da Terra Negra. Nós o chamamos de casamento, mas a palavra é insuficientemente macia. O que ocorria nas câmaras seladas, sob a supervisão de um círculo restrito de sacerdotes de Sekhmet e escribas do destino, cujos próprios nomes foram subsequentemente riscados de toda a genealogia, era menos uma união e mais uma transferência parasitária de energia. Era a maneira pela qual a linhagem dinástica garantia não apenas a continuidade política, mas a absorção literal do poder espiritual do predecessor recém-falecido. E a noiva, a rainha, a grande esposa real, não era uma parceira, mas sim o receptáculo temporário, o invólucro vivo e, crucialmente, descartável para a essência K do falecido faraó. O gancho se aprofunda aqui. A história oficial fala de linhagens puras, de casamentos arranjados por deuses, de nascimentos divinos. A arqueologia da superfície confirmou isso por milênios. Mas nos desertos do sul, onde a areia se move de formas imprevisíveis e revela fissuras temporais sob o peso do sol, algo foi encontrado. Não papiro, que queima, nem madeira, que se desintegra. Mais um único bloco de basalto, deslocado, usado como lastro em uma câmara de abastecimento de um túmulo do Império Novo, onde nunca deveria ter estado. O bloco era liso de um lado, mas o lado enterrado na areia fétida carregava entalhes, e esses entalhes contavam uma história que gelava o sangue do Dr. Elias Thorne, o egiptólogo cujas mãos tremiam ao traçar as linhas frias na escuridão confinada. Não era o estilo da época. Era mais antigo, mais bruto, e a iconografia era perturbadora, quase revoltante. No centro da gravura havia uma figura feminina, inequivocamente a rainha, mas sua postura não era de triunfo ou submissão alegre. Ela estava suspensa, os membros pendurados em uma rigidez espasmódica. Em vez dos ornamentos habituais de deusa, seu peito estava adornado com o que parecia ser uma rede de veias distendidas, ou talvez a representação literal da maldição de múmia, a faixa de linho que se tornava parte da carne. Mas o mais terrível era a expressão de seu rosto. Não dor, nem medo, mas uma vacuidade absoluta, como se a alma tivesse sido drenada momentos antes do artista começar o seu trabalho. Esta era a contextualização rápida que destruía a fundação de 1000 anos de egiptologia. Não se tratava de um mito esotérico. Era um processo mecânico de transferência de poder. O grande conflito emergiu imediatamente. A dinastia egípcia, ao apagar esse rito, não estava escondendo um erro moral, mas sim a fragilidade e a dependência tóxica de seu poder. O rito da alma conjugada exigia que o faraó ascendente se unisse fisicamente e metafisicamente à noiva, não para gerar um herdeiro,
mas para consumir o Ka, a força vital e espiritual do faraó anterior, que residia temporariamente na rainha. Ela era o filtro biológico, o cadinho ambulante. Elias sentiu o peso da heresia. Se isso fosse verdade, o divino direito de governar não era uma dádiva de Amon-Ra, mas um ato de canibalismo espiritual. Os faraós eram literalmente alimentados pela decomposição espiritual de seus bais. Os open loops começaram a se desenrolar na mente de Elias como as bandagens de uma múmia apressadamente desfeita. O que acontecia com a noiva depois do ritual? Onde estavam os registros detalhados das mortes subsequentes dos participantes? A cronologia mostrava que muitas das grandes esposas reais do período inicial da dinastia tinham existências curtas e finais misteriosos, frequentemente desaparecendo dos registros após o nascimento do primeiro herdeiro. Seria coincidência? Ou seriam elas vasos esgotados, meras cascas que a linhagem precisava descartar rapidamente para evitar a contaminação? O desenvolvimento da narrativa escalava à medida que Elias se aprofundava nas sombras documentais que a própria dinastia havia criado para obscurecer a verdade. O padrão era claro: um reinado curto e bem-sucedido, a morte repentina do monarca, um período de luto estranhamente breve, seguido por um casamento real apressado e logo depois o apagamento generalizado de certos templos menores e os nomes de certos sacerdotes. Um pattern interrupt vital surgiu nos textos religiosos mais obscuros, aqueles que tratavam da morte e do renascimento sob uma luz particularmente sombria. Havia referências à Noite da Troca Silenciosa, ou O Beijo que Mata o Dorminhoco. Estas referências, sempre desconectadas do contexto real do casamento, eram a única evidência codificada que os escribas, talvez por medo de ofender os deuses com uma mentira total, tinham deixado. Elias percebeu que o terror não estava apenas no ato, mas na sua execução silenciosa. O rito não envolvia grandes festivais públicos. Era realizado na escuridão opressiva de uma câmara subterrânea conhecida como o Pezejet, o quarto de encontro, mas neste contexto, o quarto de Binding, localizado não no templo principal, mas diretamente sobre o Sanctuário Sanctorum do túmulo do faraó recém-enterrado. A descrição do local, inferida de mapas de construção proibidos que Elias conseguiu encontrar, era de uma claustrofobia sufocante. O ar ali não era seco, era pesado, saturado com o cheiro de incenso rançoso e, mais perturbadoramente, com o odor metálico e doce de sangue. Não havia janelas, e o único som permitido era o gotejar lento de óleos de purificação sobre a pedra. O silêncio era a arma principal do rito, a maneira de garantir que o Ka, perturbado e instável após a morte do corpo hospedeiro original, fosse forçado a se apegar ao único recipiente quente e vivo disponível, a rainha. Chegamos ao ponto de reengajamento, o segundo grande gancho no meio da narrativa. A purgação histórica foi tão violenta porque o rito da alma conjugada não era apenas um segredo, mas uma maldição de linhagem. Se o rito fosse exposto, a noção da divindade do faraó desmoronaria. Os reis não eram descendentes de deuses, eles eram necrófagos espirituais, forçando a mais sagrada das mulheres a se tornar um túmulo temporário para uma alma errante. A dinastia apagou essa verdade não por vergonha, mas por medo da revolução teológica que se seguiria se o povo descobrisse que a legitimidade do poder era baseada em um ato de possessão violenta. O desenvolvimento escalava ainda mais. O bloco de basalto trazia uma representação detalhada do instrumento usado no rito. Não uma arma, mas um objeto ritualístico de ébano e ouro, longo e curvado, incrustado com obsidiana. Era chamado de o agarrador de Horus, nas poucas referências rabiscadas que Elias encontrou. E não era usado para ferir a carne, mas para manipular o próprio fluxo da energia Ka. No rito da alma conjugada, o faraó ascende, ainda de luto, mas revestido com os óleos da purificação. A rainha está no centro da câmara, quase catatônica, pois foi drogada com uma infusão especial de lótus azul e cicuta, suficiente para silenciar sua vontade, mas manter seu corpo quente e seu espírito minimamente receptivo. O Ka do faraó morto, forçado a deixar o corpo que agora repousa no sarcófago acima, é atraído para o calor e a vitalidade da rainha. O momento do clímax da parte 1 é a revelação da mecânica do horror.
O casamento não era consumado para a concepção humana, mas para a concepção espiritual. O novo faraó usava o agarrador de Horus para, através de gestos rituais específicos sobre o corpo da rainha, direcionar e forçar o cado predecessor a penetrar e residir no útero da rainha. A rainha se tornava um útero espiritual, e o ato de casamento subsequente do novo faraó não era de união, mas de extração. O novo faraó se unia à rainha para, através de uma conjunção física e mágica, sugar o Ka recém-alojado e estabilizado diretamente para si mesmo, transferindo a divindade e a força governamental. Era um ato de vampirismo metafísico executado pelo novo monarca. Ele não apenas herdava o trono, ele absorvia a alma de seu pai, através do corpo vivo de sua mãe/esposa. Isso explicava tudo: a brevidade das vidas das rainhas, o apagamento furioso. A rainha, após a transferência, ficava com um vácuo no lugar onde o Ka havia residido. Um choque espiritual irreversível que a transformava em uma casca rapidamente deteriorável. Ela cumpria seu propósito e era descartada. O faraó que ousou ordenar o apagamento total deste rito, provavelmente um dos Tutmosides, percebeu que este mecanismo era insustentável, pois não garantia a estabilidade, mas sim uma dependência mórbida da morte e do sacrifício feminino. Ele tentou desesperadamente reescrever a fundação de seu império, alegando que o poder vinha diretamente dos deuses, e não de um ato de possessão ritualística e necrótica. A conclusão dessa primeira parte ressoa com um terror frio. A fundação da maior civilização do mundo antigo não era a ordem cósmica de Maat, mas sim a mais depravada e eficiente forma de canibalismo espiritual já concebida. A divindade do faraó era uma mentira fabricada para cobrir um ato de violência psíquica, onde a mulher mais poderosa do reino era reduzida ao papel de um simples filtro, um condutor sacrificial. A história que eles tentaram apagar não era uma nota de rodapé, era o próprio coração podre da dinastia. Elias sabia que este bloco de basalto era apenas o primeiro grito sufocado de milênios. A imagem da rainha, vazia, suspensa, com as veias entalhadas como rios de sofrimento, gravou-se em sua retina. Havia mais. O bloco de basalto não estava vazio quando foi descoberto. Dentro de uma cavidade cuidadosamente selada e coberta por resina preta, ele havia encontrado um objeto pequeno e frio, uma das chaves do vazio, um pequeno amuleto de jade negra, cujas superfícies eram cobertas pelos mesmos hieróglifos proibidos. Este objeto, suspeitava Elias, era a prova física que os faraós nunca conseguiram encontrar para destruir. Era o catalisador que ativava a rainha como o receptáculo. O mistério agora era como exatamente este pequeno e sinistro objeto, esta chave de ligação sepulcral, funcionava. Quais eram as palavras exatas do encantamento que transformavam uma mulher viva em um receptáculo para uma alma morta? A busca pela palavra do rito e o uso exato da chave de ligação sepulcral nos guiarão para dentro das câmaras mais escuras do Pessejet, revelando os passos exatos do ritual que o Egito, com sua obsessão pela imortalidade e pelo poder, se esforçou tanto para enterrar. Preparem-se para a descida. A verdade não é feita de luz, mas de trevas compactadas. A tentativa de obliterar o conhecimento não foi uma cirurgia histórica limpa, mas uma amputação brutal que deixou para trás uma ferida supurante no tecido da memória egípcia. Durante os longos milênios que se seguiram à grande purificação de Ramsés II e Tutmés III, o silêncio imposto sobre o rito do sétimo olhar não resultou em paz, mas numa paranoia crônica. Um medo difuso que se instalava nas sombras dos templos mais sagrados. O que se tentou apagar com cinzel e fogo não foram meramente papiros ou inscrições, mas a lembrança de um poder que, segundo os escribas posteriores, era demasiado volátil, demasiado contaminado com a essência primordial do caos para coexistir com a ordem luminosa de Ra e Maat.
Os vestígios que sobreviveram a essa campanha genocida contra a história não estavam em catacumbas de faraós renomados, mas sim em locais de vergonha, em fossas seladas e ignoradas até mesmo pelos ladrões de túmulos mais audaciosos. O pouco que se sabe hoje provém de um punhado de óstracas quebradas, encontradas sob as fundações do que se pensava ser um depósito de grãos em Saqqara, e o terrível Papiro das Sombras Invertidas, um documento de couro de animal que não foi mumificado, mas sim curtido em uma mistura desconhecida de natrão e fluidos corporais, cuja descoberta causou a loucura e o subsequente suicídio ritualístico do arqueólogo que o encontrou em 1928. Este papiro, escrito não na elegante cursiva hierática, mas numa forma arcaica e nervosa do hieróglifo protodinástico, era a planta fria e metódica da transgressão. A contextualização deste ritual exige que a mente se afaste do Egito dourado e ordenado que conhecemos, a terra dos grandes impérios e da arquitetura geométrica perfeita. Precisamos recuar no tempo, muito além da primeira dinastia, para as eras pré-dinásticas, quando o Alto e o Baixo Egito eram entidades selvagens, divididas e governadas por reis tribais, cujas coroas eram apenas chifres de animais, e cujos altares eram pedras rudemente empilhadas, manchadas pelo sangue de sacrifícios contínuos. O rito nupcial secreto, conforme detalhado no Papiro das Sombras, não era uma celebração de amor ou união de reinos, mas uma exigência brutal imposta por entidades que habitavam o Duat, muito antes de Osíris estabelecer seu domínio sobre os mortos. O conflito central que essa prática gerou e que forçou sua posterior erradicação não era apenas a matança de uma vítima sacrificial, era a corrupção absoluta da semente faraônica. O ritual prometia ao rei escolhido não apenas a imortalidade do corpo, uma vulgaridade que a mumificação posterior tentaria replicar, mas a imortalidade do poder. A dinastia Zero, faminta por controle absoluto sobre a cheia do Nilo e a fertilidade da terra, concebeu essa abominação como um atalho profano para roubar a energia da vida e da morte de seu próprio panteão, particularmente da força caótica e imprevisível associada a Sete, o deus do deserto e da desordem. O ritual exigia a união de duas almas em vida, uma para servir como âncora e a outra como ponte. A âncora, geralmente o futuro faraó ou a rainha que lhe daria herdeiros divinos, precisava permanecer inteira. A ponte, no entanto, a vítima nupcial secreta, deveria ter seu Ka, sua força vital e sua essência espiritual drenada e invertida. Não era uma simples morte, era uma engenharia espiritual reversa, onde o Ka era forçado a se ligar permanentemente ao reino de Isfete, o caos, mas mantendo um laço umbilical com a âncora viva. Isso garantia que a âncora, o faraó, pudesse extrair poder diretamente do abismo sem ter que morrer e enfrentar o julgamento de Osíris. Um circuito fechado de energia caótica e imortalidade terrena. A tensão aumenta ao considerar o papel da sacerdotisa da cicatriz. Este não era um título sacerdotal comum, era uma posição passada por linhagem, marcada por uma cicatriz escura e não curável na base da nuca, significando a abertura permanente da porta para o submundo. A sacerdotisa era a única capaz de ler e executar os hinos de distorção necessários. Ela era o instrumento humano de Sete, e seu papel era garantir que a separação do Ka da vítima nupcial fosse feita enquanto o indivíduo ainda estivesse consciente, em um estado de êxtase induzido pela dor e por substâncias alucinógenas obtidas de escaravelhos venenosos e fungos do deserto profundo. Os preparativos, descritos em detalhes nauseantes no Papiro das Sombras, envolviam a reclusão dos nubentes por 7 dias na Câmara de Pedra Inversa. Esta câmara, que se acredita ter existido sobre a atual pirâmide escalonada de Djoser, era um labirinto não de túneis, mas de ângulos não euclidianos, onde a luz do sol nunca penetrava e o ar parecia ter a densidade de água fria e estagnada. A pedra utilizada em sua construção não era o calcário polido das dinastias posteriores, mas basalto negro vulcânico, cuja superfície refletia a luz de maneira estranha, como se absorvesse todo o espectro visível. O objetivo era desorientar o espírito antes mesmo do corpo. Privar a vítima de qualquer senso de Ma'at, a ordem cósmica,
para torná-la espiritualmente vulnerável à infusão de Isfet. Dentro desta câmara, a vítima nupcial, que devia ser jovem, de linhagem pura e, crucialmente, virgem, para garantir a máxima potência do Ka, era adornada não com ouro, mas com tiras de linho recém-cortadas, encharcadas em resina de mirra misturada com pó de ossos humanos, uma mistura que agia como um condutor espiritual. O fedor desta câmara era descrito como a combinação de sangue menstrual, cobre enferrujado e o cheiro metálico de uma tempestade iminente. O desenvolvimento do rito prosseguia com a recitação dos 7 hinos do vazio, cada um deles uma negação direta e veemente de um dos princípios fundamentais da criação divina de Ra. Enquanto os hinos eram cantados pela sacerdotisa da cicatriz, o futuro faraó, a âncora, assistia, deitado numa laje de diorito, ligado à vítima por uma única corrente feita de eletro, liga de ouro e prata, que tocava a pele de ambos. No ápice do ritual, a sacerdotisa utilizava o instrumento de nulidade, uma lâmina de obsidiana serpentiforme, forjada no calor das areias do deserto e nunca limpa de seu uso anterior. Esta lâmina não era usada para causar a morte física imediata, mas para realizar a incisão espiritual, um corte preciso no chakra do plexo solar, um ponto que os antigos egípcios acreditavam ser o ponto de ancoragem do Ka ao corpo físico. A lâmina, embebida em veneno, garantiria que, à medida que a vítima morria lentamente, o Ka fosse coagido a deixar o corpo de maneira traumática e não natural. A sacerdotisa forçava a separação do espírito, não para a jornada natural no Duat, mas para uma prisão energética no corpo do caos. O momento mais aterrorizante da cerimônia, o que mais tarde chocou os escribas da 18ª dinastia, era a fase de transfusão cáustica. Enquanto o Ka era forçado a sair, a sacerdotisa utilizava pequenas agulhas de bronze para perfurar o crânio do faraó adormecido, injetando uma gota do sangue recém-extraído da vítima em um ponto específico da testa. Este ato não era apenas simbólico, era a transferência física da energia vital corrompida. O sangue da vítima, agora saturado com a essência de Isfet, servia como um fusível, garantindo que o faraó tivesse uma conexão direta, um 7º olhar para o abismo, concedendo-lhe uma visão profana do futuro e uma autoridade sobre os mortos que nem mesmo Osíris poderia contestar. Foi este poder usurpado e não a mera imoralidade do sacrifício que acendeu a necessidade desesperada de apagamento histórico. O reengajamento com o horror reside na compreensão da motivação dos purgadores da história. Eles não temiam a condenação moral do ato. Eles temiam que o rito do 7º olhar, uma vez registrado, pudesse ser replicado, não apenas pelos vivos, mas por aqueles que já haviam passado para o Duat. Se a técnica para aprisionar o Ka de uma vítima e ligá-lo a um vivo era conhecida, então as múmias de faraós posteriores, mesmo aqueles que seguiam Ra e Maat, poderiam ser desenterradas e, por meio de rituais inversos, seus próprios Kas poderiam ser violados e roubados por magos sombrios ou por entidades do submundo. Aquele ritual não era apenas uma traição à vida, era um código para hackear a própria eternidade. Era a chave para garantir que o caos não apenas dominasse a terra, mas também o pós-vida egípcio, transformando o Duat de um reino de julgamento em um playground para almas aprisionadas. O faraó que concluía o rito acordava com essa nova visão, mas a um custo terrível. O papiro descreve que o corpo da vítima nupcial não era mumificado, era dissecado, e certas partes vitais, especialmente o coração e o fígado, eram preservadas de uma forma particular, cozidas em leite de jumenta e depois secas ao sol, moídas até virarem um pó fino, que o faraó deveria consumir periodicamente. Essa medicina do caos garantia a permanência da ligação espiritual. O horror não estava na morte, mas na perpetuação da agonia da alma roubada, cujo Ka continuava a ser usado como bateria espiritual para o faraó vivo. A grande revelação do clímax deste segundo mergulho é a natureza do que era realmente invocado. Não era simplesmente Set, mas uma manifestação dele que era proibida de ser nomeada.
Neb-Apt, o Senhor da Abertura. Neb-Apt não era um deus de desordem passageira, mas a própria personificação do vácuo antes da criação. O antideus que ansiava pelo retorno de Num, o oceano primordial. O rito nupcial era, na verdade, uma oferta de casamento ao vácuo. A vítima não morria pela união de dois seres humanos, mas sim como a noiva sacrificada para selar um pacto cósmico entre a dinastia e a escuridão absoluta. O objetivo do ritual era transformar a linhagem faraônica numa âncora terrestre para Neb-Apt, garantindo que a própria realeza egípcia fosse inerentemente corrupta, um canal através do qual o caos poderia gradualmente corroer Maat. Os textos sobreviventes deixam claro que o primeiro faraó a realizar o rito viveu uma vida de poder e prosperidade inigualáveis, mas seu corpo e mente foram transformados. Seu toque trazia a esterilidade à terra ao redor, exceto onde ele desejava plantar seus herdeiros. Seus olhos, o sétimo olhar, tornaram-se permanentemente injetados de sangue e sensíveis à luz, forçando-o a viver nas sombras, mesmo quando Ra brilhava no alto. A conclusão imediata desta parte reside na constatação de que a maldição não estava no ato, mas no conhecimento. O faraó que tentou apagar o rito do sétimo olhar não o fez para proteger seu povo da maldade, mas para isolar seu próprio poder da interferência desse pacto primordial. Ele temia que, se o código fosse conhecido, qualquer inimigo pudesse invocar Neb-Apt e roubar a fundação espiritual sobre a qual o novo reino havia sido construído. A memória do ritual era uma arma que os reis posteriores não podiam permitir que caísse em mãos erradas, pois era um mapa exato para a aniquilação total da ordem egípcia. A verdadeira tragédia, a ameaça que permanece suspensa no ar úmido das criptas esquecidas, é que se o ritual nupcial secreto foi apenas escondido e não destruído, o conhecimento para ressuscitar Neb-Apt e ligar o caos ao poder terrestre pode estar dormindo, esperando que um novo tirano faminto por imortalidade tropece no papiro das sombras invertidas. A porta para o abismo estava apenas entreaberta. O silêncio histórico foi apenas uma precaução para evitar que Neb-Apt passasse o resto do caminho. E a questão que assombra qualquer estudioso que se atreve a seguir esta trilha é: a linhagem dos faraós realmente conseguiu se livrar dessa maldição, ou a mancha escura de Neb-Apt permaneceu latente em seu sangue, esperando o momento certo para despertar e consumar a união profana? Os próximos passos exigem que procuremos a identidade do faraó que pagou o preço máximo e o momento exato em que a realeza egípcia tentou desesperadamente selar o abismo. O ar no interior da câmara escavada, onde o artefato proscrito fora finalmente desenterrado após incontáveis milênios de silêncio forçado, não era apenas rarefeito, era denso, quase oleoso, como se tivesse absorvido e retido o peso de cada maldição pronunciada em seu perímetro. Não era o fedor de decomposição que atingia a garganta, mas sim uma fragrância adocicada e metálica, um aroma residual de rituais concluídos sob o signo da mais profunda e desesperada necessidade. A dinastia que se sucedeu, aquela que reescreveu a história nas paredes de calcário de Karnak e Luxor, não simplesmente omitiu o rito nupcial secreto. Ela o combateu com uma ferocidade quase maníaca, empregando exércitos de escribas e sacerdotes dedicados a raspar, cinzelar e obliterar qualquer menção, qualquer símbolo que pudesse sugerir a existência desse casamento obscuro. O que aterrorizava a dinastia, mais do que a heresia, era a eficácia intrínseca do ritual. O conflito que atravessava o tempo como uma ferida nunca cicatrizada não residia apenas no pergaminho, residia na arquitetura psíquica do próprio Egito. Para a dinastia que ascendeu, o faraó era a manifestação da ordem, de Maat, o equilíbrio universal estabelecido. Para a dinastia esquecida, aquela que instituíra o rito nupcial, o faraó não era apenas Maat, ele era o catalisador do caos controlável, o ponto de convergência onde o divino e o estônico, o poder subterrâneo e devorador, se encontravam para gerar uma linhagem de força incontestável, mas perigosa.
O pergaminho, agora parcialmente desenrolado, revelava etapas que iam muito além de simples cânticos de fertilidade. Eram instruções para uma transmutação da carne, uma fusão alquímica cujos efeitos eram, em essência, o terror. Aprofundando-se nas tábuas de ébano e papiro endurecido, os especialistas encontraram referências recorrentes à purificação da nave. A rainha, a esposa escolhida para o faraó, não era preparada com óleos perfumados ou joias de lápis-lazuli. O texto detalhava um isolamento rigoroso, que durava não dias, mas ciclos lunares inteiros, dentro de um sarcófago ritualístico feito não de ouro, mas de pedra vulcânica escura, um material não nativo do Nilo, importado de regiões desérticas onde o sol era mais cruel e a noite mais fria. O objetivo era a dessensibilização total. Os sacerdotes não permitiam que a nave visse luz natural nem ouvisse sons humanos. O único ruído permitido era o murmúrio constante e rítmico de água corrente, mas não a água limpa do Nilo, e sim a água de poços profundos, saturada de minerais e odores de escuridão. O terror se instalava na descrição dos alimentos de purificação. Papas grossas feitas de grãos fermentados, misturados com a seiva de certas espécies de acácias raras, conhecidas por induzir estados de vigília alterada e visões. A rainha, sob este regime, não estava apenas purificando seu corpo, ela estava destruindo sua percepção da realidade consensual, tornando-se uma tela vazia para a inscrição do rito. O pergaminho se detinha com uma precisão cirúrgica e horrível sobre o momento da abertura do limiar. O casamento não ocorria na presença de testemunhas ou festividades públicas, mas em um templo clandestino, construído em uma falha geológica específica, um local que a dinastia sucessora tentou inundar e selar com toneladas de basalto. Este templo era uma obra-prima de engenharia acústica reversa, projetado não para reverenciar o som, mas para suprimi-lo e, paradoxalmente, amplificar um único tipo de vibração, o som profundo, gutural, quase sísmico, emitido pelo próprio faraó em transe ritual. A função do faraó no rito era aterradora. Ele não era apenas o noivo, ele era o portal físico para o poder que devia ser invocado. O texto referia-se a ele como o hospedeiro do inominável e detalhava o uso de incisões rituais na espinha dorsal, não para sangrar, mas para aplicar uma pasta feita de cinzas, salitre e, o que causou calafrios nos arqueólogos, medula óssea de animais sacrificados sob condições específicas de dor e medo. Esta pasta, segundo o pergaminho, servia para despertar a corrente serpente que dormia em seu interior, uma alusão clara a uma forma de energia primal e caótica, talvez relacionada ao Apep, mas domesticada e canalizada para fins reprodutivos. A preparação da câmara matrimonial era descrita com riqueza de detalhes nauseantes. O chão não era coberto por tapetes de linho, mas por uma camada espessa de areia do deserto misturada com sementes de papoula e, o mais perturbador, escamas de répteis de grande porte, especificamente crocodilianos, animais associados ao deus Sobek, mas aqui utilizados em seu aspecto mais selvagem e faminto. A temperatura na câmara era mantida artificialmente alta, quase insuportável, para simular o calor da terra profunda, o útero primordial, onde o caos residia antes da criação de Ra. Um detalhe recorrente, que servia como um padrão de interrupção na leitura do horror, era a menção constante à obrigação de observar. Não apenas os sacerdotes, os Kerheb, mas também um grupo específico de eunucos, eram forçados a testemunhar a união. O texto era explícito. A visão do rito não era para glorificar, mas para punir e selar o segredo através do trauma. Aqueles que testemunhavam eram então, no amanhecer, sujeitos a um juramento de silêncio, não por palavras, mas por um método de mutilação da língua e da garganta, garantindo que o horror do que viram nunca pudesse ser articulado. Esse detalhe explicava por que a extinção do conhecimento foi tão completa. Era uma política de aniquilação testemunhal sistemática. O pergaminho prosseguia descrevendo as 3 fases do ritual secreto, cada uma mais aterrorizante que a anterior, todas visando a dissolução dos limites entre o humano, o divino e o abissal. A primeira fase era chamada de o Cântico da Dissolução.
O faraó e a rainha, nus e marcados com o pigmento escuro da escuridão, deviam permanecer imóveis em pedestais opostos, enquanto os sacerdotes cantavam um hino em uma língua arcaica, que parecia anterior ao próprio Egito dinástico. Este cântico, ao ser decifrado, revelava ser uma lista de renúncias. Renúncia ao nome, à identidade, à memória. A rainha era instruída a esquecer que era humana, o faraó a esquecer que era filho de Ra. Eles deveriam se tornar, por aquela noite, meros recipientes de forças em conflito. A segunda fase, batizada de A Dança do Embrião Estelar, era a manifestação física do transe. O texto detalhava movimentos espasmódicos e não coreografados, induzidos pelas substâncias ingeridas e pelo calor opressivo. O objetivo era atingir um estado de esgotamento físico. E mental que permitisse que a corrente serpente do faraó emergisse e encontrasse a concha vazia da rainha. O horror aqui era o sacrifício não de terceiros, mas da própria sanidade e forma dos participantes, que eram descritos no texto como vasos quebrando sob pressão de vapor. E, finalmente, a terceira fase, a mais crucial e que a dinastia sucessora tentou apagar com maior veemência, a união do subsolo. Não era um ato conjugal comum, era a introdução da semente proibida. O texto descrevia que, no ápice do transe, o faraó, agora um hospedeiro completo, não agia por vontade própria. Ele estava sendo guiado por uma força externa, uma inteligência actônica que a dinastia esquecida buscava cooptar. O pergaminho mencionava que antes do ato final, o faraó devia se cobrir com um unguento específico. Os ingredientes deste unguento eram quase impossíveis de identificar completamente, mas uma parte significativa era composta de óleos de mumificação misturados com uma resina negra e extremamente volátil, que ao ser aplicada à pele causava uma dor intensa e alucinações de contato com o reino dos mortos. A chave do rito, o segredo que aterrorizou as dinastias posteriores, era que o faraó, ao aplicar este unguento e entrar em contato físico com a rainha, não estava implantando apenas o seu DNA real, ele estava essencialmente transmitindo a ela a corrente serpente em sua forma mais pura e caótica, um parasita de poder divino que deveria fundir-se com a alma da rainha, resultando não em um herdeiro padrão, mas em um nascido da escuridão, um ser cuja legitimidade seria indiscutível, mas cuja natureza seria fundamentalmente alienígena ao conceito de Ma'at. O rito nupcial não era uma tentativa de gerar um filho, era uma tentativa de gerar um Deus nascido do terror e da antítese. O rito nupcial não era uma tentativa de gerar um filho, era uma tentativa de gerar um Deus nascido do terror e da antítese, alguém que traria a força brutal do caos para a ordem, garantindo assim uma longevidade dinástica através da instabilidade controlada. Essa era a blasfêmia suprema, a razão pela qual o faraó Ramsés, ou talvez os sacerdotes de Amon antes dele, dedicaram séculos para apagar a memória dessa linhagem. Eles temiam que o conhecimento da técnica pudesse ser repetido e que a abertura desse limiar pudesse desestabilizar o cosmos egípcio, permitindo que as forças de Apep e do Duat irrompessem na terra dos vivos. A leitura do pergaminho nesse ponto da câmara úmida e selada começou a manifestar seus próprios efeitos. Os pesquisadores, detalhando as etapas finais da terceira fase, relataram uma queda abrupta na temperatura ambiente, e o cheiro metálico e adocicado, que já estava presente, intensificou-se, transformando-se em algo quase irrespirável, como se o ar estivesse sendo gradualmente substituído por um gás sulfuroso e estéril. A escrita no papiro, que era estável, parecia por vezes pulsar, as hieroglíficas arcaicas se movendo na periferia da visão, exigindo um reengajamento nervoso e urgente com o texto para confirmar que a mente ainda discernia a realidade. O pergaminho, com sua obsessão pela semente proibida, mencionava um elemento físico final que deveria ser introduzido na câmara durante o auge da união. Este elemento era um recipiente de argila, selado com um selo de cera escura e adornado com símbolos de proteção invertidos. O conteúdo, segundo o texto criptografado, era o verdadeiro cerne do poder.
era referido apenas como o coração não batente, ou a essência da água parada. Os sacerdotes da dinastia esquecida acreditavam que, ao incorporar essa essência no momento da consumação, eles estariam garantindo que o filho nascido tivesse acesso à sabedoria total e fria da morte, e não apenas à paixão falível da vida. Era essa a essência da água parada, o que aterrorizava os escribas posteriores. Não era um sacrifício, mas uma injeção de mortalidade pura no ato da criação. Se a rainha era a nave, o faraó, o hospedeiro, então essa essência era a chave que transformava a semente em algo antinatural. A descrição da conclusão do rito ao amanhecer era igualmente perturbadora. Não havia celebração, apenas o som lento e metódico dos sacerdotes removendo os corpos exaustos da câmara. A rainha, que agora carregava o nascido da escuridão, era colocada em isolamento total. O faraó, esgotado e talvez permanentemente alterado, voltava ao seu trono, mas com a marca sutil e secreta do rito. Uma incapacidade de sentir calor humano, uma preferência pela escuridão total e uma frieza estratégica que fazia dele um governante temido, mas eficaz. O objetivo da dinastia esquecida era claro: criar reis desumanos, imunes à fraqueza e capazes de governar por milênios através do medo. O custo era a alma de seus participantes e a integridade de Maat. A dinastia sucessora não podia permitir que a história registrasse que reis poderosos nasceram da fusão com o caos, pois isso validaria a anarquia como fonte de poder. Eles precisavam de Ra, de Ísis e de Osíris. Eles precisavam da ordem. Portanto, o rito nupcial teve que ser não apenas esquecido, mas ativamente perseguido até se tornar uma lenda fantasma, um sussurro perigoso sobre a escuridão que precede a luz. O pergaminho terminava abruptamente, antes de descrever o parto ou a natureza exata do nascido da escuridão. A última linha legível, escrita com uma pressa quase desesperada, falava apenas da necessidade de manter o corpus em seu lugar, pois se fosse liberado, o ciclo se completaria novamente, e a rainha, onde quer que estivesse, sentiria o chamado para a unidade. A atenção estava agora concentrada na materialização do artefato final, o recipiente de argila, o corpus, que continha a essência da água parada, o segredo da semente proibida. Estaria ele ainda na câmara? E se estivesse, o que aconteceria se fosse aberto? O rito nupcial secreto, apagado da história, permanecia ali, não como um fantasma, mas como um mecanismo pronto para ser reativado. O ciclo estava quase completo, e o conhecimento, uma vez lido, exigia sua conclusão na realidade. O ar espesso e imóvel da cripta final não cheirava a poeira antiga, nem a decomposição orgânica que se esperaria de séculos de selamento. O cheiro era de minério quente misturado a uma doçura nauseante e metálica, como a essência de um sangue que nunca secou, pairando numa suspensão química que agredia as membranas mucosas. O fecho final da história não estava em papiros dourados ou sarcófagos reais, mas sim gravado na pedra nua, embebido numa escuridão que parecia sugar a própria luz da lanterna, transformando-a numa fraca mancha amarela, quase irreal. O professor Alistair, o epigrafista, cambaleou para trás, as mãos cobrindo a boca, não por repulsa física imediata, mas pela compreensão sísmica que o atingiu ao ver a disposição do que estava à frente. A sala, oval e inesperadamente pequena, era dominada por uma estrutura monolítica central, um altar, ou mais precisamente, uma mesa sacrificial, feita de diorito negro polido, cuja superfície refletia a luz da lanterna de uma maneira que parecia úmida. Sobre essa superfície, não havia tesouros ou oferendas de joias. Havia sulcos profundos, projetados não para escoar fluidos, mas para coletar e reter, dispostos num padrão que replicava a constelação de Draco, mas com uma alteração subtil e profundamente blasfema. Este era o lugar do ato esquecido, o palco do Zep-Tep, o primeiro tempo, revisitado na carne dos monarcas. A revelação instantânea, o gancho final que rasgava a tapeçaria da história egípcia, era que o ritual nupcial não era uma união de amor
ou de política dinástica, mas uma conjuração. Os faraós e as rainhas que ousaram selar o poder desta forma não estavam a celebrar a fertilidade de Horus e Ísis, mas sim a invocar, a convidar e a fundir-se com as entidades primordiais que o próprio panteão egípcio tinha tentado aprisionar. O caos puro, a sombra anterior à criação. O problema, que a história tentou apagar por milênios, não era a imoralidade, mas a contaminação cósmica. O historiador Dr. Vianney engoliu em seco, apontando para as paredes. Ali, a narrativa hieroglífica não era mais a elegante escrita das dinastias posteriores. Eram glifos arcaicos, cruéis, com linhas duras e angulares, representando figuras grotescas que pareciam ter sido raspadas ou marteladas em tentativas apressadas de apagamento, que milagrosamente falharam nesta cripta profunda. Alistair começou a traduzir em voz baixa, a voz estrangulada, como se cada palavra puxada da pedra fosse um espinho perfurando sua garganta. Isto não é um hino a Amon-Ra. Isto é a invocação do devorador de nomes, a dinastia escondida. Eles acreditavam que o poder não vinha do sol, mas da ausência, que a eternidade só poderia ser comprada ao preço da aniquilação do indivíduo no trono. O conflito atingia o clímax. A tensão não era mais a de serem apanhados, mas a de serem consumidos pela verdade. O que estava no centro desta união nupcial era a total abolição da humanidade dos monarcas. O casamento era a porta de entrada para a possessão controlada. Os open loops começavam a fechar-se numa espiral de horror. O que era o preço exigido? O que era a semente da perdição? Alistair moveu a lanterna para uma inscrição na base do altar de Diorito, uma série de caracteres que ele reconheceu com um calafrio visceral. Não eram egípcios, eram proto-semíticos, talvez líbios, ou algo ainda mais antigo, adaptado e forçado a se encaixar na estrutura hieroglífica. Esta inscrição era o voto não escrito, a transcrição do momento final do ritual. O texto narrava que na noite do casamento, o faraó e a rainha ascendiam ao altar, não para a união sexual comum, mas para o acoplamento da sombra. O ritual exigia que ambos os soberanos ingerissem uma mistura sagrada, o que Alistair deduziu pelos símbolos de cicuta e vísceras de escorpião ser um potente agente alucinógeno e, crucialmente, um paralisante muscular que simulava a morte. Eles morriam na cama, sussurrou Alistair, os olhos arregalados. Mas não era a morte física, era a morte do eu. Enquanto estavam paralisados, suspensos entre o mundo dos vivos e o do At, a consciência deles era forçada a confrontar a entidade invocada, a corrente do abismo, o caos pré-existente, que os gregos mais tarde chamariam de Apep, mas aqui era referido apenas como Shemsu Tefnut, o remanescente da névoa. A rainha, o útero do reino, e o faraó, a voz do comando, ofereciam-se como vasos, prometendo não governar em nome de Horus, mas como extensões físicas da própria desordem primordial, garantindo assim que a dinastia, embora psicopata e tirânica, jamais seria desfeita, pois estava ancorada não na ordem mutável da vida, mas na estabilidade imutável da negação. O desenvolvimento deste clímax era a compreensão de que cada faraó dessa linhagem não era um homem, mas uma casca recheada de escuridão primordial. Vianney apontou para uma série de pequenas ferramentas de obsidiana cuidadosamente dispostas numa cavidade lateral, lembrando instrumentos cirúrgicos primitivos, mas com bordas polidas para uma precisão assustadora. Perto delas, havia desenhos mostrando o que era inconfundivelmente a incisão da pele. O acoplamento era literal e figurativo, Vianney ofegou, a voz alta ecoando de forma profana. Eles marcavam o corpo com o símbolo da união eterna ao caos. O devorador era selado na carne. Era uma forma de tatuagem sagrada, ou talvez uma forma de costura espiritual. O Pattern Interrupt veio quando Alistair traduziu a linha que explicava o custo do selamento. O poder do caos era vasto, mas instável. Para estabilizá-lo, para que o faraó não enlouquecesse e destruísse o mundo em 5 minutos, era necessário um ancoradouro vívido. O texto descrevia a semente da perdição não como um filho físico, mas como uma alma sacrificada. Não era um escravo ou um prisioneiro de guerra. Era a alma do gêmeo espiritual do faraó.
ou de alguém de pureza incomparável, que era brutalmente arrancada do corpo e aprisionada dentro de uma estela de pedra polida, enterrada sobre o altar. Essa alma sofria eternamente, e o seu grito contínuo e silencioso atuava como um freio psíquico, uma bateria de sofrimento que alimentava a sanidade superficial do faraó possuído. A dinastia era literalmente construída sobre a agonia perpétua de um inocente. O reengajamento era total. O terror não era mais a possibilidade de um fantasma ou uma maldição, mas a certeza de que a fundação do poder imperial egípcio, aquela que tentaram apagar, era a arquitetura do sofrimento cósmico. Alistair ajoelhou-se e limpou o pó de uma pequena abertura no chão, ao lado do altar. Lá dentro, envolta num tecido negro e petrificado, estava uma estela de jade opaco, do tamanho de um crânio humano. Ao toque da luz, a estela parecia vibrar, emitindo um calor frio, anormal. O professor recuou abruptamente, as mãos queimando. Aqui está a âncora, o preço, a alma que estabilizava a possessão. O clímax final chegou quando Vianney, examinando as representações da rainha que acompanhava o faraó no ritual, notou uma discrepância bizarra. Em todas as representações da cerimônia, a rainha era retratada com 2 conjuntos de olhos, um conjunto humano e real, e outro, subjacente e esbugalhado, pertencente a algo que parecia emergir de sua nuca. O ritual nupcial secreto era a conjunção da sombra, onde o faraó se tornava o hospedeiro físico do caos comandante, e a rainha se tornava o portal. A tradução das últimas linhas do voto não escrito confirmou a abominação. Ele é a mão do vazio, o círculo exterior. Ela é a boca da origem, o útero do renascimento. A cada 7 vezes 7 anos, o rei deve retornar à câmara e oferecer a mente para renovar o acoplamento. Mas a rainha deve ser a matriz, não para a carne, mas para a essência da escuridão em si. Mas a rainha deve ser a matriz, não para a carne, mas para a essência da escuridão em si. Pois a cada geração, a rainha-mãe deve dar à luz não a um herdeiro mortal, mas a um receptáculo capaz de suportar o caos herdado. Ela é a fornalha que tempera a loucura na forma da dinastia. A revelação final e a mais arrepiante, a dinastia egípcia que tentou apagar este ritual não o fez por vergonha moral, mas por desespero prático. Eles perceberam que o poder era uma doença infecciosa. A sombra invocada não era uma ferramenta, mas um parasita que se tornava mais forte e mais exigente a cada geração, distorcendo a linhagem até que os faraós posteriores nascessem com um toque de aberração, uma predisposição para a crueldade sobrenatural e uma sanidade que estava eternamente pendurada num fio. A tentativa de apagamento histórico foi uma quarentena macabra. As dinastias posteriores que regressaram ao culto de Amon-Ra e à Ordem tentaram selar o conhecimento, destruir os templos e apagar os nomes, na esperança desesperada de que, ao cortar a memória, pudessem interromper a linhagem parasitária. Mas eles falharam. Eles falharam porque o conhecimento, uma vez selado na pedra e na alma, torna-se eterno. O professor Alistair começou a rir, um som seco e histérico que ricocheteou nas paredes. Não era alegria, era a exaustão da sua sanidade. Ele tinha visto o motor do Tower. Ele tinha entendido que os milénios de poder egípcio não eram uma maravilha de civilização, mas uma máquina de guerra psíquica alimentada pela possessão. O motor do caos não fora destruído, apenas adormecera, esperando o próximo par de mãos ambiciosas para reabrir a porta. Vianney olhou para a estela de jade vibrante e percebeu o verdadeiro perigo de terem chegado à cripta final. Eles não apenas descobriram a história, eles tinham reativado o mecanismo de alerta da escuridão. O sofrimento da âncora tinha sido perturbado. A conclusão veio rápida e brutal. A necessidade urgente não era documentar, mas fugir, selar e esquecer. Mas como selar o conhecimento que agora tinha perfurado suas mentes? À medida que os 3 investigadores subiam apressadamente pela galeria, deixando para trás a sala do rito nupcial profano, o professor Alistair tropeçou e caiu, a lanterna a rolar pelo chão de areia. No silêncio opressivo que se seguiu, antes que Vianney pudesse ajudá-lo, Alistair virou-se, o rosto pálido e banhado em suor. Eles tentaram apagar, ele sibilou.
A voz agora um sussurro rouco e urgente, totalmente desprovido da sua antiga erudição. Porque o ritual não acaba. É uma promessa que o caos faz a si mesmo, de que sempre haverá um hospedeiro. E agora, nós conhecemos a fórmula. Nós somos os próximos na linha de sucessão. O conhecimento não era uma libertação. Era uma nova forma de escravidão. A sombra tinha um novo conjunto de mentes para infetar. O segredo que a dinastia egípcia tentou apagar por milênios não estava morto, apenas tinha mudado de cativeiro, movendo-se do mármore frio do templo para as câmaras quentes e úmidas dos seus cérebros. Eles saíram do subsolo para a luz ofuscante do deserto, mas a escuridão da cripta permaneceu colada à sua retina. Eles tinham encontrado o ritual nupcial secreto, o casamento que uniu a coroa egípcia ao vazio. E, pelo preço da sua descoberta, tinham se tornado os noivos involuntários da história não contada. A sombra havia trocado de lar. O que você faria com um segredo que condena o mundo a um novo reinado de terror? O que faria se soubesse que a linhagem de faraós possuídos nunca foi extinta, apenas transferida para o conhecimento? Se a maldição reside não no sangue, mas na verdade, pergunte-se, qual é o seu voto não escrito? O que você sacrifica pela sabedoria? E o que essa sabedoria vai consumir em troca? O ciclo começou novamente. Feche os olhos e talvez você ouça o grito silenciado da âncora de Jade, clamando por uma nova libertação.